Olá, olá, gente linda! Como vai você? Quarta-feira chuvosa em boa parte de Patos de Minas e região também. Tudo tranquilo aí na sua casa? Me conta, porque algumas pessoas não estão não, viu? Água invadindo casa, situação complicada. Daqui a pouquinho no NTV News tem mais detalhes. E olha que as chuvas nem começaram para valer e insistentemente, como a gente viu em outras ocasiões. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Bom, mas vamos de espaço feminino e assunto importante hoje, câncer de mama, mas sob a perspectiva da cura. As histórias de quem enfrenta a doença e a luta regada de muita esperança, de muita fé. Mas também vamos falar de cuidados, os tratamentos disponíveis. Quero saber também se vocês viram o concurso Mister e Miss Minas Gerais, que aconteceu no final de semana em Patos de Minas. Pois é, hoje a gente mostra os bastidores desta competição. Na quarta-feira passada, a gente escolheu a finalista da 5ª temporada do Você Linda. E sim, os cuidados já começaram. O time está empolgadíssimo para transformar de fato a Dona Mônica, e hoje a gente mostra já algumas mudanças, alguns trabalhos e serviços realizados com essa doçura de pessoa. Ó, daquele jeito, hein? Você convidado, convidada para participar comigo aqui, e é o seguinte, hoje tem presente para você. Aí a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida, aproveita que está aí em frente à televisão, assistindo a NTV pelo celular, no ntv.tv.br, ou lá pelo nosso Facebook, @NTV Patos de Minas. Acompanhe também as nossas notícias lá no Instagram, @NTV Patos de Minas também. Aproveita que está tranquilo aí, porque a chuva acaba impedindo a gente de fazer muita coisa, porque a gente vai sortear uma cesta com patos para quem mandar um vídeo para a gente. Do celular mesmo, é só pegar, gravar e mandar para o nosso WhatsApp, que é o 999474515. Anota aí esse telefone, porque é por ele que você fala conosco também. Manda a sua sugestão, tanto de reportagem quanto de programa, faz sua denúncia, seu elogio, sua sugestão. Mostra o que há de positivo, que acontece próximo de você aí para a gente registrar também, enfim. Mas por esse telefone você vai mandar um vídeo para concorrer a uma cesta Copatos hoje. E o que você vai contar para mim? Como que você cuida da sua saúde? Ah, Ludmila, olha, eu não cuido não faço atividade física, eu não tenho uma alimentação especial, ou eu cuido sim, eu tento levar uma vida mais saudável. E de que forma você leva essa vida mais saudável? O que você colocou dentro dos seus hábitos, ou o que você mudou? Eu quero saber como que é a sua rotina e se você tem tempo de cuidar da sua saúde. Então, só gravar um vídeo contando como que é faz um geral aí da sua rotina e se você tem tempo de correr, se você tem tempo de cuidar da sua saúde. Sabe por que eu falei em correr? Que minha mente está mais acelerada do que eu, para variar. Porque a minha vida é corrida, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Sério. Ontem, particularmente, a terça-feira, então, foi surreal. Eu falei que eu fechei um ano de jornal em um dia. Tamanho foi a correria. Para mim, a terça-feira tinha começado na segunda e só terminou na quarta de manhã. Então, assim, a minha vida, por exemplo, se eu fosse gravar um vídeo, eu ia falar, olha, minha vida é uma correria danada, muita coisa para fazer, casa para cuidar, família e tudo, mas eu também tenho tempo de cuidar da minha saúde. Eu tiro algum tempo para ter a minha saúde como prioridade. Então, eu tento frequentar a academia com regularidade, eu pratico atividade física, sou antenada com a questão de alimentação, faço exames regulares, vou ao médico, alguma coisa assim que eu falaria nesse vídeo. E você? E você? Como que é a sua rotina? Tem tempo de cuidar da sua saúde? Manda seu vídeo, a gente vai escolher um para levar a cesta Copatos desta quarta-feira. Eu estou esperando o telefone na tela aí para você mandar o seu vídeo. Combinado assim? Então, beleza. Porque agora eu vou mostrar para vocês, eu não. Quem vai mostrar para vocês é o Matheus Borges com o Diego Braga, que estiveram no concurso Mister e Miss Minas Gerais 2021, e eles foram lá
fuçar nos bastidores dessa competição. Olha só. Boa noite, Ludmila Bahia, boa noite para você que está acompanhando o Espaço Feminino. Pois é, uma noite especial, uma noite de gala aqui em Patos de Minas, onde foram eleitos a Miss e também o Mister Minas Gerais CNB 2021. Esses dois representantes terão a missão de representar o estado no concurso maior, o concurso Miss e Mister Brasil CNB. E todos os detalhes, as curiosidades dos bastidores, você que tem casa, confere agora. É uma maratona, é a maratona da beleza. É como se fosse uma Olimpíadas, né? Então ela chega aqui, prepara o ano inteiro e chega aqui, e aí é onde hoje a gente combina na eleição do casal que vai representar o estado no nacional. Ludmila Bahia, enquanto tem candidato ali no fundo, ó, tentando aliviar essa tensão, conversando, se preparando para essa grande final, já tem beldade muito bem preparada e pronta, só que dessa vez para passar a faixa. Ao meu lado tá a Rayane Araújo, ela que é a Miss Minas Gerais 2020. Rayane, a gente conversava aqui nos bastidores, hoje você está tranquila, mas como foi a sua preparação para vencer, levar a coroa, a faixa de 2020? Bom, eu costumo dizer que a preparação é a parte mais intensa e me atrevo até a dizer que dolorosa, né? Temos que dieta, academia, preparação, vestido, mas vale super a pena quando a gente chega aqui, põe em prática, encontra meninas que têm história igual a nossa. Então eu estou muito feliz em estar acompanhando todas as meninas que viveu tudo que eu vivi e de estar aqui cumprindo esse meu reinado e encerrando mais esse ciclo. Agora eu tô aqui com a Rafaela, ela que foi a Miss Minas Gerais 2019. Qual que é a dica que você dá para as meninas e também para os meninos que estão em casa agora nos assistindo e que sonham aí carregar uma faixa, o título da beleza maior do estado? Com certeza persistência, não pensem que é fácil, realmente é algo difícil, a gente tem que se empenhar bastante, se dedicar muito, então tem que ter muita persistência, força de vontade, o apoio da família, dos amigos é super importante, muito gostoso, que a gente tem que viver com responsabilidade, com dedicação e é muito lindo, com certeza. Teve que rolar uma colinha aqui, porque não é espelho. São dois irmãos gêmeos em busca do título mais esperado nessa noite de sábado aqui em Patos de Minas. É a faixa do Mister Minas Gerais CNB 2021. Ao meu lado tenho o Matheus, meu xará, e também o Gabriel. E aí, para ajudar naquela cola, o que a gente acaba usando por aqui, Ludmila? A tatuagem, porque o Gabriel, ele tem tatuagem, tem a fé aqui que o Mr. Carline acabou passando a cola pra gente. Gabriel, como que foi a preparação para chegar aqui hoje e em busca dessa faixa? Bom, a preparação foi muito intensa, mas foi muito divertida também, né? Eu e meu irmão, nós treinamos muito. Como é que foi a preparação? Dá para colar do irmão, buscar uma coisinha ali no treino ou irmãos, competição à parte? Com certeza, um ajudando o outro, né? Mas a minha sagacidade é com certeza, eu vou fazer o meu máximo e vou conseguir esse título aí. E olha só, aqui dentro de cada compartimento desse, tem o look devidamente etiquetado, onde os candidatos trouxeram a roupa para chegar lá na passarela. E agora há pouco,
nós mostramos que o Mister e Miss Minas Gerais CNB 2021 tem candidatos gêmeos. Mas aqui são gêmeos, eu diria, de visual, porque são duas camisas que vocês acabaram descobrindo que são idênticas e o nome também. Eu tenho o Vitor Magalhães, aqui o Mister Ipatinga, e o Vitor Ávila, ele que é o Mister Patos de Minas. Vou começar com o da casa, Vitor Ávila. Se preparou bastante, né? Questão de corpo, questão de oratória, e poder falar também pro pessoal. E também a minha parte também de representar o povo patense, né? E receber todos os Mister e as Misses aqui na nossa casa. Primeira vez que eu participo e o Vitor, como ele falou, a responsabilidade é muito grande, né, de estar representando a nossa cidade, Natal, e eu acho muito bacana, a gente está fazendo um trabalho legal aqui, né, que todo mundo vem com a intenção de trazer o bem para o mundo, o amor, é muito recíproco também, de todos os participantes. E olha só, do lado de cá, onde tem a preparação dos Misters, Ludmilla, a gente tem aqui, ó, as Misses passando, todo mundo ansioso, e tem muita gente já preparada aqui, ó. A expectativa, alguns já amarrando o tênis para daqui a pouco entrar na passarela. Mas, afinal de contas, além de candidatos, além de modelos, quem são esses Misters que estão em busca da faixa do título mais esperado do estado? Comigo aqui, ó, tá o Carline Filho, ele que é o Mister Confins, viajou em cerca de 8 horas até Patos de Minas. Carline, me conta, além de modelo, o que você faz da vida? Boa noite, tudo bom, gente? Bom, eu sou médico veterinário, eu formei em 2018, sou clínico geral e cirurgião. E eu encontrei essa paixão pelos bichos porque desde pequenininho eu sempre gostei de ter cão em casa, e eu me descobri em 2014 que era uma profissão que eu queria ter na minha vida, sabe? Pois é, Ludmilla Baia, e dentro dessa mala aqui, o que você chutaria que tem aí dentro? Aí tem vários looks que vão ser usados pela Miss Patos de Minas, a Brenda Evelyn. Brenda, a gente conversava aqui nos bastidores. Como que você faz para caber todos os looks que vão ser usados nessa noite especial? Tem alguns truques, eu coloco dentro da sacolinha todos bem enroladinhos e coloco um do lado do outro, mas o bom é que todos são de malha, então não tem perigo de amarrotar, graças a Deus. Olha só esse detalhe aqui, Ludmilla. Todo elegante, mas para ajudar na correria, um detalhe. O bom e velho chinelo ajuda para correr na hora de trocar. Como é que é? Ah, com certeza. São muitas horas de ensaio, né, na parte da tarde, e o pé já fica cansado. Então, eu deixei para colocar o salto na hora mesmo do concurso. A gente consegue até perceber uma certa parceria. É justamente a Miss preparando o Mister para entrarem no palco. Tem que ter essa união. E assim, eu vi que ele estava com um probleminha ali na maquiagem, eu dei um toquezinho e ajudei nele nisso, já que eu também sou maquiadora. Eu já participei de 4 concursos, mas é sempre a mesma adrenalina, é sempre a mesmo frio na barriga, a mesma ansiedade de subir. Patos vem trazendo, né, já o concurso há todos os anos, né, e eu vejo que cada dia está sendo muito bem feito, muito bem preparado. É um concurso que eu estou encantada, muitas candidatas e candidatos muito preparados, e com certeza isso é muito gratificante, até porque no final do ano eu estarei representando o nosso país e vou somar com essa experiência. Depois de horas de trabalho, expectativa e frio na barriga, dado o veredito. Foram eleitos Guilherme dos Anjos, Mister Minas Gerais CNB, e Karina Almeida, Miss Minas Gerais CNB 2021. Eu vim ansioso e, na verdade, eu me preparei para isso, mas é muito irreal a gente acreditar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu quero levar o melhor de Minas aí pro Brasil. Essa faixa não representa só beleza, só força de vontade, representa, na verdade, a comunidade de onde eu vim, a esperança das crianças, de todos aqueles que têm um sonho, porque foi um caminho árduo, tanto para mim e quanto eu sei que é
para muitos, mas é a gente manter fé, foco, determinação, Deus na frente de tudo, porque tudo é possível. Todo o trabalho não para por aqui. Agora, foco no concurso nacional, que acontece no próximo ano. Os vencedores vão participar da disputa do título de Miss Brasil Mundo em 2022 e de Mr. Brasil CNB também em 2022. Então, o Miss deve acontecer no mês de agosto do ano que vem, o Mr. em fevereiro. Em breve a gente vai ter aí novidades. Muito bom conhecer um pouquinho dessa maratona, dessa vivência, dessas mulheres, desses homens que sonham e se preparam tanto para isso. E que bom ver que mais uma edição foi marcada aí pelo sucesso. Ó, a gente vai para o intervalo, continuem ligadinhos aqui conosco no Espaço Feminino, porque na volta a gente vai falar de câncer de mama. Já tem um time aqui no nosso programa com muitas histórias para contar, com muita lição de vida para distribuir, com muita inspiração também. E, claro, a gente vai bater muito na tecla do cuidado. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Feminino e é claro que neste mês de outubro, Outubro Rosa, a gente fala sim sobre câncer de mama e é uma pauta recorrente aqui no nosso programa, porque a gente sabe da importância de discutir, de alertar, de levar mais e mais informação para quem se gosta, para quem cuida da saúde. Inclusive, é o tema, né, da nossa pergunta que vale um presente hoje, que a gente vai contar no final do nosso programa. Como é que é a sua rotina e se você tem tempo de cuidar da sua saúde? Conta pra gente, manda pro nosso WhatsApp pra gente conhecer um pouquinho você também. Mas a gente vai falar com uma turma que se cuida e muito, que é a Liliane Dias. Como é que vai, Liliane? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Nayara Cacheta, como vai, Nayara? Olá, tudo bem. Bom te ver assim, cada vez melhor aqui no programa. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. E obrigada, Liliane, também por ter vindo ao programa, porque são duas guerreiras e depois eu vou contar um pouquinho mais da vida delas. Antes eu vou apresentar também a Regina Gonçalves, ela que vem aí também somar com essa parte do entendimento interior, analista comportamental, coach. Como vai, Regina? Tudo bem? Boa noite, Ludmila. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui junto com esse pessoal. Estamos aí para dar uma força, ajudar no que for preciso dentro do campo emocional. E converso também com o Dr. Ramon de Oliveira Souza Araújo, ele que é oncologista clínico. Como vai, Dr. Ramon? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para falar de Outubro Rosa, né, que é muito importante. Claro, importantíssimo, não dá para ignorar, não dá para falar assim, nossa, lá vem aquele outubro com aquela cor de novo, para a gente falar de câncer de novo, mas nunca é demais falar, porque é por conta do tratamento precoce que tem mais sucesso de alcançar a cura. Tô certo ou tô errado, doutor Ramon? Certíssimo, certíssimo. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber das histórias dessas duas mulheres que se tornaram amigas porque se encontraram no tratamento. E depois de trocas e relatos de experiência, se aproximaram e hoje também ajudam muitas pessoas com suas histórias de vida. Liliane, como é que foi esse encontro seu com a Nayara? Logo de cara, é aquela história, bateu o santo ou foi nessa coisa de buscar apoio na outra é que surgiu essa amizade? Então, eu conheci a história da Nayara aqui no seu programa, né? Quando ela teve o diagnóstico e, né, raspou o cabelo. Aí, assim, eu já estava, né, com o diagnóstico. E aí depois a gente se encontrou lá no hospital, né? E a primeira vez ela estava passando muito mal, mas aí na segunda a gente já se conectou e é uma irmãzona que Deus me deu.
Ô Liliane, quando você viu a história da Nayara aqui no Espaço Feminino, você se viu de alguma forma? Você se identificou? O que você levou de aprendizado para a sua vida? Olha, é importante demais, né, falar sobre esse tema, porque eu estava passando pelo problema e vi ela aqui, vi a força dela, né, ao raspar o cabelo. E assim, eu não tinha passado por isso ainda. Então, nossa, foi muito bom mesmo. E aí, quando você teve que raspar o seu cabelo, veio a imagem da Nayara, com assim, certeza, aqui no programa? Com certeza. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, depois eu vou recuperar esse trechinho, é de quando a Nayara, ela estava nesse processo da raspagem do cabelo e ela começou a cantar uma música que, Nayara, essa música, até hoje, ela é um mantra pra mim, sabe? Não vou nem começar a falar, porque senão eu começo a chorar. Mas foi por conta de você que eu conheci essa canção. E hoje, quando eu tô triste, quando eu falo, nossa, deixa eu buscar uma força, deixa eu buscar uma energia, eu venho com aquela sua imagem e com essa canção. Então, assim, são momentos que a gente vê aqui na televisão e que, se a gente parar para prestar um pouquinho de atenção, vai mexer com a gente de uma forma, e não necessariamente você que está passando por um tratamento de câncer, ou já passou, ou conhece alguém que está passando, mas é por conta dessas forças que também a gente tira a nossa própria energia. Não é, Regina? Não é por aí? Que está balançando a cabeça porque eu estou no... Fiquei emocionada agora, porque eu lembrei do momento, né? Do momento que a gente estava cortando o cabelo da Nayara e a gente cantando a música, né? E é muito forte aquela música, realmente ela sempre que eu ouço, eu lembro do momento. Então é porque eu emocionei, eu lembrei do momento. A gente tem até umas imagens aí, Luiz, desse momento com a Nayara. Vamos passar para ela enquanto ela conta pra gente como é que foi esse momento para você. E se você, aquele momento, Nayara, você estava dando uma força tão intensa que quem estava do seu lado, todas as pessoas que estavam ali, a gente querendo desmoronar e você numa força absurda. Você continuou dessa forma durante todo e continua durante o tratamento? Ludmila, naquele momento eu decidi que eu ia focar na solução do problema, né? E a solução era o meu tratamento. E eu pedi a Deus sabedoria, que me desse aquela força. E hoje, graças a Deus, estou finalizando o meu tratamento e continuo sim. E que bom, né, que de alguma forma eu consegui tocar os corações de outras mulheres. Ô Liliane, como é que você descobriu o câncer e qual é o ensinamento hoje que você fala para as pessoas? No sentido que a gente sabe que, Dr. Ramon depois até reforça isso, que a gente não tem formas tão sólidas assim quando a gente fala de câncer e prevenção, no caso do câncer de mama. Então, como é que você descobriu e como é que você encarou tudo isso? Teve essa força, essa clarividência da Nayara também? Sim. Eu fui diagnosticada em dezembro, né, numa consulta de rotina com o ginecologista. Então, assim, eu não tinha o hábito do autoexame, né, e eu oriento a todas hoje, por favor, né, se toquem, se amem, porque o diagnóstico precoce salva vidas, né? Eu, graças a Deus, o meu ginecologista teve muita sensibilidade, que o tumor já estava grande, mas era um tumor inicial. Então, e assim, daria para perceber com tranquilidade, sim, se você tivesse feito o toque. Sim. Não precisava de ser nenhum médico, nenhum especialista para tocar e sentir. Não. E na hora que ele sentiu, ele já te falou que tinha algum problema? Sim, na hora que ele sentiu, ele falou, Liliane, tem algo errado, vamos, né, fazer os exames. E fiz os exames, ele já me passou para o mastologista. E, assim, é muito importante, né, esse cuidado do autoexame, porque agora eu aprendi. O câncer é muito assustador, né, Ludmila? Eu fui diagnosticada com 39 anos. Então, assim, nenhum caso na família. Então, é algo muito assustador do primeiro impacto. Mas eu também, assim como a Nayara, me revesti de forças, né? Eu sempre carrego uma frase comigo, ou você senta e lamenta, ou você levanta e enfrenta. Então, eu resolvi levantar, como todas as outras vezes da minha vida, que eu já passei por alguns outros processos, e resolvi encarar isso aí com a força, né, que vem lá de cima, da minha família, dos amigos, e todo esse processo aí ainda tenho um longo caminho pela frente, mas eu sei que eu já venci, com a graça de Deus. Amém.
Ô Nayara, encarar o espelho, encarar as pessoas, encarar os apontamentos, como é isso? Como é o dia a dia? Ludmila, a hora que eu saí do salão da Regina, a primeira encontro que eu tive foi com uma criancinha passando perto de mim, e ela olhou para mim e falou assim: mamãe, aquela moça tá com o cabelo raspado, por quê? E eu respirei fundo e falei que a oportunidade de ensinamento que nós perdemos de estar nos ensinando os nossos filhos, né, com tanta diversidade, né, mostrar o porquê de talvez um cabelo estar raspado, pode ser opção ou pode ser por um tratamento do câncer, mas pode ter certeza que aquele momento foi crucial para o meu tratamento. E você chegou a responder? Você ouviu o que a mãe respondeu? Não, a mãe ficou muito tímida, pegou a mão da criancinha e levou. E o que você gostaria que ela tivesse respondido para o filho naquele momento? Na verdade, eu queria ter tido a força de ir lá, sabe, e tomado a decisão de responder e contar realmente o que estava passando pelaquela criança. Porque não só o câncer, como eu tenho uma filha que é especial, que é autista. Então, eu vejo que as pessoas, não é que elas têm preconceito, é porque elas não têm informação. E a gente tem, por obrigação, levar informação para a sociedade. Doutor, você que enfrenta todo dia isso no consultório, de às vezes dar uma notícia que com certeza a pessoa não quer ouvir, e muitas vezes não encontra pessoas que têm essa mesma força da Nayara, da Liliane. Qual que é a postura nesse momento e qual que é a esperança em termos de possibilidades que a medicina oferece para todas nós? É muito heterogêneo o que a gente encontra, né, numa primeira consulta de oncologia, porque vai depender muito de em que estágio que o paciente chega, né, com o diagnóstico, qual o estado emocional que aquele paciente está. Então, assim, essa primeira conversa é o primeiro contato. Até então, você é um estranho para ele. Normalmente, na primeira consulta, assim, a gente não tem esse, vamos dizer assim, essa boa relação, né, não está estabelecida ainda. Então, é mais um momento da gente se conhecer. O paciente me conhecer, eu conhecê-lo como pessoa e também como paciente. E às vezes, as notícias não são boas já de início, mas em grande parte das vezes são sim boas, na maioria das vezes, inclusive, são boas, são notícias de que a doença está potencialmente curável, que a gente vai ter um tratamento que às vezes vai ser um pouco mais ou menos agressivo, né? Vai passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas que as chances de cura são boas. Então, a gente tenta com muita seriedade para não frustrar o paciente, para também não omitir a verdade do paciente, tenta ser bastante transparente, mas sem nunca deixar de passar um lado positivo, porque apesar da maratona ser longa, né, as pacientes estão aqui para falar que é praticamente um ano de tratamento, às vezes até mais. A Nayara já começou em janeiro? Começou quando? Março. E a Liliane, então, começou em dezembro. Então, assim, depende muito, essa primeira conversa vai depender muito do que cada paciente chega, né, tanto do aspecto pessoal quanto de doença mesmo. E é complicado, é uma maratona que ele vai ter que enfrentar e que as chances de cura, na maior parte das vezes, são boas, isso tem que ser falado para ele. E mesmo as pacientes que chegam sem a chance, vamos dizer assim, médica, né, a possibilidade médica de cura nos tempos atuais, o que tem ocorrido atualmente na medicina é que mesmo na doença estágio 4, que é considerada incurável, é uma doença que tem sido cronificada com os tratamentos. Então, até para as que não vão atingir o critério médico de cura, existe a possibilidade de cronificação da doença. Então, 20, 30 anos atrás, as pacientes tinham sobrevidas curtas e a doença era encarada como um diagnóstico de morte. Isso mudou completamente e vai continuar mudando. A gente está numa era da medicina aí, de imunoterapias, de terapias-alvo, que isso é cada vez mais verdade. Então a gente fica muito animado em compartilhar isso também, até nos piores cenários. Falando em piores cenários, qual que é o estágio mais difícil para a paciente? Durante o tratamento, na quimioterapia, na rádio, na hora de fazer uma cirurgia, do ponto de vista médico? Qual é o momento mais delicado enfrentado por elas?
por nós? O que eu percebo é que receber o diagnóstico é muito complicado, né? Assim, eu acho que esse momento é o mais complicado, receber o diagnóstico, né? Que tem um câncer. E entre os tratamentos, no meu modo de ver, eu acho que a quimioterapia é o mais difícil, porque a cirurgia é pontual, existe uma recuperação, mas a quimioterapia é muito longa, né? Muitas vezes são 6 meses de quimioterapia, os efeitos adversos, eles não se restringem ao dia da sessão de quimioterapia, eles prolongam ali por semanas, e aí quando os pacientes descrevem assim, que quando elas começam a melhorar, está na hora de fazer quimioterapia de novo. Então, assim, são 6 meses mais ou menos assim. Então, o diagnóstico é a pior parte, assim, pontualmente falando, mas dessa maratona que eu descrevi, a quimioterapia é a parte mais difícil. Do ponto de vista médico é esse, deixa eu saber das meninas, mas antes eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí vocês me contam o relato de quem está do outro lado, se concordam com o médico ou não. Um minutinho só, tenha dúvidas, perguntas, quer participar do nosso programa, fique à vontade, a gente está aqui também por você. Um minutinho só e a gente volta, tá? Agora que a gente quer saber, então, na perspectiva de quem luta contra o câncer, que já passou aí por uma maratona, daqui a pouquinho elas vão contar em que momento do tratamento estão, mas qual que é o momento mais complicado, Liliane? Olha, para mim, né, como paciente, o momento mais complicado é o diagnóstico, né? Na verdade, aquele período mesmo, assim como, né, eu estava conversando com a Nayara aqui, o período entre o diagnóstico e o início do tratamento é algo assim meio assustador, porque tem um monte de exames para a gente fazer, aí a gente fica na impressão de que não está sendo feito nada, né, porque tem que fazer os exames antes de começar o tratamento. Então, assim, é bem... judia muito da gente, sabe, essa parte. As esperas, né? Na verdade, assim, o tratamento tem muitas esperas, né? Tanto pelo SUS quanto convênio, né? Marcou cirurgia, mas precisa de cirurgia, aí vai, né? E ainda mais quando a gente ouve o tempo todo assim, olha, tem que acelerar, tem que ser rápido, não pode esperar. E aí, às vezes, uma espera é necessária. Sim. Na maioria das vezes, sim, né? Então, eu acho que isso que causa mais angústia, mais aflição no nosso coração, essas esperas. Para você, Nayara? Foi um período difícil porque eu descobri o câncer durante a pandemia estava no auge. Então, aquele receio de estar indo nos hospitais, nas clínicas, fazendo o exame com medo de estar contaminando, né? Mas, graças a Deus, foi tranquilo. E os médicos falavam justamente isso, não pode esperar, temos que correr. E até começar o tratamento, começa a chegar muitas informações da família, dos vizinhos, dos amigos. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para estar filtrando essas informações, para não chegar a tanta ansiedade, tanto nervosismo. Regina, esse é o momento em que a gente tem que ter esse apoio, essa rede de apoio, até para a gente conseguir processar algo extremamente novo, que causa medo, porque é algo desconhecido, a gente não sabe o estágio, não sabe qual não sabe o tratamento, tem aquele exame para fazer. E a gente fica entre a cruz e a espada, entre a força e o desabar, porque somos humanos e a gente não tem que ser forte o tempo todo, e a gente não é super-herói, a gente chora, a gente sofre também, a gente tem aquele momento de ficar recluso, e isso é permitido. A força é boa, mas esse momento do recolhimento, né, de não estar bem aquele dia, de não querer ver ninguém, é natural de qualquer ser humano, ainda mais enfrentando um câncer de mama. Então, qual que é a postura da pessoa nesse momento? É permitido a ela tudo isso? Como encarar também, olhar para o outro que às vezes cobra tanto? É muito interessante, né? Tudo isso que a gente ouviu desde o início, né? Todos os relatos e essa sua fala, porque nessa hora é muito importante a pessoa, primeiro, ela ter a força com ela mesma,
que no caso, né, é ela com uma conexão com o que ela acredita, né, com o Criador, com o Deus, com a fé, né, que é a primeira. E em segundo, eu diria que seria o relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com aquelas pessoas que a gente encontra no caminho e que passa a ser da família, né, passa a ser irmãs de alma, né. As então, duas, por exemplo. isso, são pessoas que eu diria que é um reencontro de almas, né? Não é um encontro, porque o encontro é uma primeira vez. Então isso é muito importante, essa força, essa ajuda mútua, essa coragem. E sim, nós somos seres humanos, nós somos vulneráveis, a gente precisa entender que nós precisamos passar por aquele momento. Recebeu a notícia, você não tem que se fantasiar, colocar ali uma capa, uma fantasia de forte e ser, não, porque isso vai refletir lá na frente. Isso pode te prejudicar lá na frente. Então, recebeu o diagnóstico, entra, faz uma introspecção, você com você mesma. O que é que eu tenho que aprender com isso? Não existe nada na vida, nada, nenhum acontecimento, nenhuma circunstância, nenhuma dor na nossa vida que não seja para ensinar algo para a gente. Então a gente precisa, eu diria que o primeiro passo seria ligar, eu chamo de Wi-Fi divino. Ligar o Wi-Fi divino, ele não falha. Ele não é 3G, ele não é 4G. Você liga o Wi-Fi divino e fala: o que é que eu preciso aprender com isso? Coloque as pessoas certas no meu caminho, abençoa as mãos dos médicos, abençoa a mente, abençoa os remédios. E isso tem muita importância, a pessoa ter pensamentos positivos, ela querer, ela saber que aquilo ali é um momento, é passageiro, mas viver aquele momento, né? Viver é como se fosse um luto. Viver o momento, né, do luto, e logo em seguida, o que não pode é deixar com que isso se instale, com que essa tristeza vem e fica, porque senão essa tristeza vai passar por uma depressão, né, e vai aumentando e vira algo mais difícil de ser tratado. Então, é muito, muito importante dar essa atenção. Primeiro, para você mesmo, para o seu Criador, e logo em seguida com as pessoas que se relacionam, né, em geral. E eu sempre falo, gente, que não falha, é você se ligar direto, né, pedir, aumentar essa fé e pedir para abençoar as mãos dos médicos, abençoar o que eles vão, sabe, os remédios, a mente deles, para eles serem um canal, né, da sabedoria divina para a cura vir. E isso já é a metade da cura, né? Porque os médicos, eles têm a parte, eles ajudam, graças a Deus que existe, né? Os médicos, os remédios, né? Mas a cura tem que ser da alma. E os tempos de curas também são diferentes. A Nayara revelava aqui que ela falou assim: olha, quando eu tomei a minha primeira quimioterapia, ali eu estabeleci minha cura. Foi assim? Foi assim. Ali, a hora que eu tomei o primeiro medicamento, começou a correr nas minhas veias. Eu falei: eu estou fazendo o possível junto com uns médicos que estão me acompanhando, e eu tenho certeza que Deus está fazendo o impossível. Para você, Liliane, essa cura também já aconteceu? Já é algo que você estabeleceu? Sim, com certeza. Desde o diagnóstico, né, eu já passei por outras dificuldades na minha vida, um acidente muito grave. Então, acho que isso já vem, Deus já tem trabalhado isso na minha vida desde, né, lá atrás. Então, assim, desde o diagnóstico eu já agarrei a minha cura, mesmo antes de começar o tratamento. Quando eu fiz a cirurgia, que eu comecei pela cirurgia, né, eu já me senti curada. A cirurgia foi radical? Foi. Fiz mastectomia total, bilateral. E assim, Ludmila, assim como a Regina falou, eu acho que a fé, né, essa conexão que a gente tem com o divino, nos ajuda demais nessa caminhada. Porque eu também acredito que nada, absolutamente nada, por acaso nessa vida, né? Não é que Deus seja mau, jamais, né? Deus nos ama tanto que Ele permite certas circunstâncias nas nossas vidas para a gente crescer, né? Crescimento mesmo, evolução. Então, o que muda é a forma, né, que a gente encara as coisas nessa vida. Então, assim, eu, desde o início, eu sou muito positiva, eu tenho muita fé e eu já venci,
né, eu já venci aí essa batalha com a graça de Deus. Amém. Ô, Nayara, nesse momento em que é colocado algo desafiador há o medo, há toda essa circunstância, vocês falam muito de fé, e a gente viu várias imagens suas ali, antes mesmo da doença, já com uma ligação com o divino muito grande. Mas ao passar por um momento assim, essa conexão com o universo, com algo maior, se torna mais grandioso? Deus é perfeito até nas enfermidades, Ludmila, porque tanto ensinamento, tanto aprendizado, que eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar passando, pelo diagnóstico, pelo tratamento, sabe? Porque o ensinamento é com muita, assim, a sensação de você estar sendo carregada. Eu quero te contar uma passagem. Eu estava me preparando para a cirurgia, como a da Liliane, foi total. E aí me bateu aquele desespero. E eu falei, gente, como que eu vou acordar da cirurgia sem as minhas 2 mamas? Orei, pedi a Deus uma resposta, meu telefone tocou e eu contei para uma amiga essa angústia. E ela falou, não, Nayara, você está com a visão distorcida. Você tem que pensar que você está acordando da cirurgia curada. E assim foi. Deus, Nossa Senhora, nossa, tem feito muitas maravilhas na minha vida. Isso é um detalhe, né? E é interessante, Ludmila, dentro do que elas estão falando aqui, que a gente está falando tanto em prevenção, né? Que é necessário a gente levar para esse lado. Uma das formas da gente prevenir, da gente ajudar, né? Além de fazer todo como é que fala lá? O autoexame e tudo, é as pessoas aprenderem a ter pensamentos positivos, a serem mais otimistas, a encararem os problemas, as dores, as coisas como aprendizado e não como como se Deus estivesse castigando. Deus é bom o tempo todo e Ele ensina pra gente até nos momentos de dores. Então, uma das formas que a gente tem para prevenir as doenças físicas é também o pensamento positivo. Doutora, uma questão que a Nayara colocou é que chegam muitas informações de todos os tipos, e às vezes até nessa questão do zelo das pessoas, até um excesso, talvez na forma de abarcar os cuidados. Eu vou levar esse agrado aqui como uma forma, né, de ajudar ela no processo. Esse chá é legal, vai ajudar. Isso realmente pode ser utilizado sem nenhum tipo de problema, ou tem que seguir somente aquilo que o médico prescrever, aquilo que o médico orientar? É muito comum, né? É quase que uma questão cultural, cultura popular. É muito difícil não ter uma mãe, uma avó, um vizinho, uma tia, um amigo que vem receitar um chá ou uma comida. Isso aí, acho que 100% dos pacientes recebem esse tipo de orientação. E eu vejo com muita naturalidade, porque normalmente são coisas naturais, né? São chás que não existe nenhum processamento de ultraconcentração industrial. Então, assim, o que um chá de cidreira vai atrapalhar um paciente? É muito raro, assim, algumas poucas exceções. Por exemplo, erva de São João é um remédio é um chá que tem interação com vários remédios. Então, se for uma situação dessa, eu falo, não use, porque é sabidamente prejudicial. Mas a maioria das vezes não é. E o paciente se sente cuidado, né? Assim, ele se sente querido, acolhido. Então, eu não posso recomendar como uma coisa científica, né? Passar um chá da erva tal, da folha tal, porque não é científico. Mas, a partir do momento que não se saiba de nenhuma interação, eu acho super tranquilo utilizar. Só quando é uma coisa muito fora da curva, ou então, tipo, uma bebida alcoólica, alguma coisa que sabidamente é nocivo, que aí você tem que se posicionar. Ou então substituição a tratamentos convencionais, a tratamentos alternativos. Hoje em dia, inclusive, a nomenclatura nem é mais tratamento alternativo, eles falam em terapias complementares, justamente para não ficar com esse caráter de que uma coisa exclui a outra. Então, por exemplo, uma acupuntura
no tratamento oncológico, não é um tratamento alternativo, porque a alternativa é a alternativa A ou a alternativa B, né? Então uma coisa vai complementar a outra. Então na maioria das vezes são coisas inócuas que fazem parte da cultura popular, acho super tranquilo. Só para complementar uma coisa que estava sendo falada um pouco antes, essa questão da atitude positiva diante da doença, isso é super importante. Não tem como eu te trazer um número aqui, mas é uma impressão que a gente tem também de consultório. As pacientes que têm uma atitude mais de confiança, de enfrentamento, ao longo dos anos, a minha percepção é que parece que elas se dão melhor, sabe? Assim, o ser humano é muito complexo, né? Não é só essa parte orgânica, e ter essa atitude positiva, é claro que não é uma garantia de cura, não é exatamente isso que eu estou falando, mas parece que essa energia boa que a pessoa tem que tentar cultivar, ela ajuda no tratamento, sim, né, no resultado final desejado, que é a cura. Então isso é uma coisa que eu tento estimular nas pacientes, né, ter uma atitude positiva de enfrentamento, assim, uma proatividade. E eu não poderia deixar de falar isso porque vocês falaram, né, a Regina falou também, eu também eu compartilho dessa impressão. Olha só aí, hein? Esse posicionamento, na minha avaliação, vale para a vida como um todo, em qualquer momento, em qualquer decisão que a gente vai tomar. O doutor Ramon, 85% dos casos de câncer, segundo o INCA, estão referentes a fatores referentes ao estilo de vida. Sim. E o que atrapalha de fato? É possível prevenir? Não é? Como que a gente encara esse momento quando estamos aí nesse mês de alerta contra o câncer de mama? Uhum. O Outubro Rosa, né, desses meses coloridos, é o mais famoso, né, o que puxa a fila, é o mais antigo, vem desde a década de 90, né, começando nos Estados Unidos. E por que ele faz tão sentido, por que ele pegou tanto? Porque o câncer de mama é uma doença muito comum, né, é o câncer mais comum que ocorre no sexo feminino. Quase 30% dos cânceres ocorridos no sexo feminino são só câncer de mama. Então, os outros 70% você distribui entre todos os outros, né? As dezenas de outros cânceres possíveis. Então, é uma doença muito comum, um verdadeiro problema de saúde coletiva, problema de saúde pública. E, então, só isso aí já justifica a importância. Então, toda vez que você tem um problema de saúde coletiva, não é correto que a informação fique restrita só no meio acadêmico, só entre profissionais de saúde e entre pacientes quando eles passam a viver essa realidade. Todo problema de saúde coletiva, de saúde pública, a comunidade tem que conhecer o problema. Ainda mais no caso do câncer de mama, que ele tem duas características. 3, né? É muito comum, como a gente falou aqui, acho que a estatística mais recente do INCA, que você citou aí, são 65 mil novos casos no Brasil no ano de 2020. Então, assim, é uma doença muito comum. É uma doença passiva de prevenção, ou seja, você pode desenvolver um estilo de vida, porque 85% está relacionado a esse estilo de vida, que vai prevenir a ocorrência do câncer, ou seja, vai diminuir risco de você desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, assim, se a comunidade sabe quais são essas alterações de mudança de estilo de vida, vou te falar. E terceiro, você pode, quando não for possível prevenir, fazer um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, porque nem todo câncer tem ferramenta de diagnóstico precoce, como autoexame, mamografia, esse diagnóstico precoce vai vai repercutir muito nas chances de cura. Então, você que já quer falar Quero saber. Então, assim, o que é o estilo de vida compatível com essa redução de riscos? O que se sabe é que mais ou menos 30%, você consegue abaixar em mais ou menos 30%, reduzir em 30% a chance de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida, se você conseguir eliminar esses fatores evitáveis. Porque fatores de risco para câncer de mama são muitos, né? Desde uma menarca precoce, que é a idade que a mulher começa a menstruar, tem gente que menstrua muito jovem, né? 10, 11 anos, a menopausa tardia, 50, 55, 56 anos, só que isso não é possível modificar, isso é um fator individual, isso aí não tem como mexer nisso. Mas o estilo de vida, que seria uma alimentação saudável, o que exatamente é uma alimentação saudável? É evitar alimento industrializado, né? Alimento processado, ultraprocessado, que são esses alimentos que vêm cheios de composição artificial, eles são adoçados artificialmente,
por exemplo, eles ficam prontos rapidinho, eles já vêm pré-cozidos, batata frita. Pegou lá, virou o rótulo, tem aquele monte de ingrediente já exatamente. Corta, porque o tudo negócio que está muito processado. A gente está falando, né, numa forma geral, mas é sim, por aí. Muito processado, tudo que vem industrializado, quanto mais longe da terra e da produção natural, a tendência é de não ser benéfico. Batata frita, sanduíche, suco de caixinha, que mais? Sorvete, bolacha, pão branco, essas massas, comida pronta, tudo isso, esses alimentos têm alto índice glicêmico, eles tendem a ter alto índice glicêmico, eles mexem muito na glicemia, na capacidade de mexer nos hormônios aí que regulam a glicemia. E qual que é a tendência disso aí? A pessoa desenvolver obesidade. E assim, um grande fator de risco para o câncer de mama é sobrepeso e obesidade. A mulher que tem sobrepeso e obesidade, o ambiente hormonal dela é mais intenso, vamos dizer assim. Ela tem fatores inflamatórios também. Então, sobrepeso e obesidade é um fator de risco conhecido para câncer de mama. E esse estilo de vida aí, de sociedade industrializada, que a gente consome cada vez mais esse tipo de coisa, né? As avós, as bisavós não sabiam nem o que era um leite né? um suco de caixinha, desses que vem super doce e tal. E a gente convive com isso, né? É muito difícil você falar que dia que eu não comi um biscoito de embalagem, que dia que eu não comi uma batata frita, que dia que eu não comi um sanduíche, um refrigerante. Então, isso aí tem que ser tudo mais próximo possível do natural. E também evitar sedentarismo. Então, assim, o estilo de vida moderno, né, todo mundo fazendo jornadas de trabalho cada vez mais apertadas, cada vez menos as pessoas são ativas. As crianças hoje são muito menos ativas que as crianças da geração anterior à nossa, 2, 3 gerações atrás. Então, a pessoa come alimentos que engordam mais, a pessoa pratica menos atividade física e a consequência é que são pessoas normalmente menos saudáveis de uma forma geral. Então, o bom é porque não existe uma prevenção, não existe uma medida para prevenir doença cardiovascular, a outra para prevenir doença oncológica, né, os cânceres. Se você for pensar, são as mesmas coisas que você tem que fazer para prevenir uma gama de problemas de saúde. Então, alimentação saudável, né, tudo, dá preferência a alimento integral, evitar esses alimentos que eu citei agora, atividade física regular, seria mais ou menos uns 150 minutos por semana de atividade física moderada, daí segunda a sexta, 30 minutos de uma corrida, uma caminhada forte, uma corrida, né, adaptando aí para cada gosto. Isso aí você já consegue evitar e reduzir em 30% a chance de câncer de mama. O restante são fatores que são mais difíceis de se evitar. Que, se quiser falar, agora a gente já fala, mas que seria evitar a terapia de reposição hormonal. Já foi muito feito nas décadas passadas, mas a gente sabe que tem relação com o aumento do risco de câncer de mama. Então, hoje em dia não é uma coisa contraindicada, proibido, não é errado, que talvez quem está nos escutando, pode ser alguém pode estar fazendo e já pode estar achando que o médico está fazendo coisa errada. Mas hoje em dia, por que se indica uma terapia de reposição hormonal? Para diminuir os efeitos da menopausa, que às vezes são cruéis com a mulher. Mas aí, hoje, a tendência é se fazer pelo menor tempo possível, com as menores doses possíveis, porque há sim essa relação. Então, não que seja errado, mas anteriormente, décadas atrás, era meio indiscriminado, o pessoal fazia um pouco mais tempo, porque não se conhecia essa relação. E aí os fatores genéticos, esses são imutáveis, né? Dicas dadas, experiências contadas, valores distribuídos. Assim a gente termina o nosso programa, mas eu quero dizer que o outubro ou o rosa está sempre aqui no nosso programa. Essa é uma bandeira e uma indagação que a Nayara, que eu também nunca vou esquecer, que ela falou assim, puxa, por que não falar disso? A gente fala sempre e aqui é um espaço de distribuir histórias de amor, de entrega. Por isso eu agradeço muito, Liliane e Nayara, a presença de vocês aqui no nosso programa. Obrigada, Ludmila. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, né? Porque eu falo que uma das minhas missões, né? Eu acho que das nossas missões é essa, a gente tocar o coração de outra pessoa, né? Com a nossa fé, porque o mais importante aí é a gente apreciar a nossa jornada, né? A gente quer muito chegar lá no finalzinho, mas vamos aí viver um dia de cada vez, né? Isso mesmo. E com fé em Deus que tudo vai dar certo. Com certeza. Regina, obrigada também pela presença no programa. Obrigada eu, Ludmila, sempre à disposição, né, de alguém que esteja vendo e que precise, né, pode nos procurar em relação a apoio emocional. Eu me disponho aqui, né, inclusive os seus pacientes, doutor, se você quiser indicar, se precisar, pode contar comigo.
Obrigado. Grandioso. Obrigada, viu, doutor Ramon, também pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. O espaço é tema de suma importância. Coisa boa. O tempo está estourado, mas eu tenho que fazer um intervalo. Já já eu volto para a gente finalizar o programa de hoje. Hoje eu não mostro o início aí dos cuidados com a ganhadora do Você Linda, porque o tempo já passou. Luiz está aqui falando no meu ouvido para eu terminar, mas antes de entregar, de passar para o NTV News, a gente vai ver a ganhadora de hoje. A gente fez a pergunta, né? Como é que é a sua rotina, se você tem tempo de cuidar da sua saúde. E a gente vai saber agora da ganhadora de hoje como é que é a vida dela. Boa noite, Ludmila, minha rainha. Eu não faço exercício físico, não. Eu faço levantamento de peso, que é levantar o Thiago nos braços, faço uma corridinha em volta da casa, dou uns pulinhos para as minhas varizes, minha circulação. Falta tempo, falta dinheiro para fazer uma academia, mas a minha alimentação eu cuido sim e exames periódicos, tá? Graças a Deus estou bem de saúde, é só mesmo minhas varizes. Obrigada, fica com Deus, tchau. Amém, Beth. Um beijo pro Tiaguinho, um beijo no seu coração, uma pessoa tão especial e está sempre conosco aqui na NTV. Beth, escutou o doutor Ramon falar no bloco anterior, caminhada vale, corridinha também vale. Agora tem que avaliar assim, se tudo isso pode também com o problema que você apresenta aí. Mas coloca você também numa janelinha de prioridade aí, porque vale a pena a gente olhar para si, se cuidar, se valorizar. Afinal de contas, a primeira pessoa na sua vida é você. Se a gente não está bem conosco mesmo, como é que a gente consegue cuidar do outro? Impossível, né? Bom, por hoje é só. Beijo no coração de todo mundo que esteve conosco neste espaço feminino. Espero que a gente tenha levado um pouco de informação, tocado o seu coração, te ajudado de alguma forma nesse programa, tá? Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima quarta-feira com mais Espaço Feminino, mas ao longo aí da semana com o NTV News. E é para lá que nós vamos agora. Odair Cardoso, como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ludmila. E também daqui a pouquinho o pessoal vai te ver novamente aqui, né? Para a gente debater vários assuntos, além de tantos outros, né, que a gente vem debatendo aí. Sim, está recheado. O que não faltam são polêmicas e assuntos para serem analisados, discutidos mais e mais também no jornalismo. Daqui a pouco eu estou aí do seu lado, viu, Odair? Até então. Até.